Eu vou falar aqui, então, sobre a produção da catástrofe hidroclimática e socioambiental no Rio Grande do Sul, tentando posicionar a geologia e a sociedade no século XXI. Para nós, não é muito estranho dizer que uma montanha como essa, que está quieta e plácida na margem de um lago, possa, de repente, explodir. Claro, nós geólogos sabemos que os vulcões são assim. As pessoas, em geral, também acham que é razoável que uma montanha sólida, de repente, possa ejetar lavas líquidas, fumaça, gases, né, e outros tipos de ejetólitos. Também é comum aceitar que massas sólidas, como continentes, podem derivar, se fragmentar, como aqui está a fragmentação do antigo Gondwana, já nos continentes africano e sul-americano, não é mesmo? Mas mais difícil é aceitar que a atmosfera, os oceanos, ou seja, o clima, possa mudar. O clima, em geral, é entendido como um lugar, o lugar do gelo, o lugar do deserto, o lugar da floresta. E também é entendido enquanto latitudes, zonas. E essas zonas e esses lugares que elas produzem parecem imutáveis. Na verdade, está em curso uma das grandes revoluções científicas, que é a revolução do clima, que é entender ele num ponto de vista muito mais profundo, que nós podemos dizer também geológico. E é difícil, então, aceitar os resultados dessa revolução científica, porque ela nos coloca numa grande estranheza. Sim, o céu pode cair em nossa cabeça de um modo como nós nunca vimos. Isso parece ser o mesmo do que virar a casa de perna para o ar, quer dizer, colocar o telhado no chão e o piso, né, como teto. Isso, então, que representa, né, um pouco a ideia de mudança climática. E essa estranheza, então, ela também é responsável por, digamos, negar, frear, não querer entender exatamente o que é o clima. E essa revolução do clima, que se deu a partir da geologia, né, porque foi quando os geólogos, lá no século XIX, tentaram entender a origem desses grandes matacões lá na Irlanda, quem trouxe eles aqui, né, ou também esses morros de cascalho, as chamadas morenas ou morainas, quem trouxe elas aqui? Né, seja na Europa, seja na América do Norte ou aqui na Patagônia. Então, o Louis Agassiz, o grande geólogo suíço-americano, ele pensou que esse material todo de grande granulometria, né, em grandes volumes, tivera sido movimentado pelo gelo. E ele postulou, então, que houve no passado uma idade no gelo em que, ao derreter as grandes massas geladas, elas deixaram atrás de si esses grandes blocos. E assim, então, foram reconstruídos, por meio do registro geológico, a extensão desse gelo, como aqui representado nesse modelo, a extensão do gelo da última glaciação na Europa, aqui também, mais lá à esquerda, né, na América do Norte. E as glaciações, elas são sucedidas também por períodos interglaciais. E o que se descobriu em seguida, na geologia, foi que não só houve uma idade do gelo, mas várias idades do gelo intercaladas por períodos interglaciais. E aqui nós temos um cartoon mostrando, então, o período interglacial de 400 mil anos atrás, que elevou muito o nível do mar, invadindo, então, aqui os terrenos baixos do Pampa e do Chaco, chegando até Assunção, né? Vejam aqui a margem do Rio Grande do Sul, até o rio Jacuí ali, todo inundado. E aqui no norte também, o Amazonas, né? Todo inundado. Então, as idades do gelo foram entendidas como uma sucessão de períodos glaciais e interglaciais, né, os quais nos ajudam a reconstruir paisagens antigas, como aqui Porto Alegre, são os morros de Porto Alegre, inundados há 400 mil anos, na época, então, do Mar Querandino. Esses períodos glaciais e interglaciais são muito estudados, né, pelos quaternaristas. E nós podemos ver aqui, então, uma fantástica carta cronoestratigráfica do quaternário. É uma maravilha essa carta cronoestratigráfica, é uma das maiores aquisições da ciência, né, em particular da ciência geológica, porque ela nos mostra aqui, por meio das carapaças, né, do leito marinho, com base nos isótopos de oxigênio 18 e 16, um cardiograma, parece, né? Picos e vales, onde os picos aqui à direita são, então,
os breves períodos quentes interglaciais, e esses vales um pouco denteados são, então, os períodos glaciais. Então, nós vemos que no período quaternário, esse ritmo de intercalação de períodos glaciais e interglaciais é bastante frequente, e ele está dentro de um parâmetro, assim, de um intervalo de variação bastante razoável. Né? Nós não temos um pico extremo e um vale extremo. Né? Ele está dentro de uma grande regularidade. E essa regularidade é atestada também por uma série de outras técnicas. Né? Você pode até achar que as carapaças ali do leito dos oceanos não seja uma boa técnica, mas tem outras, como, por exemplo, os testemunhos de gelo da Antártida. Aqui à esquerda, o Vostok, feita pelos russos, e à direita, o Dome Sea, né, feita pelos europeus, que são muito parecidos, batem quase totalmente. Então, isso foi checando técnicas, né, de diferentes países, diferentes equipes, diferentes materiais. E agora, por fim, para mostrar também que lá na China, né, com base no LES, nós podemos ver o mesmo zigue-zague de períodos interglaciais e glaciais, ou seja, em todos os lugares do mundo, com diferentes técnicas, está muito bem postulada, né? Essa variação climática quase recente, né? 2,5 milhões de anos para nós geólogos, né? É quase recente. E assim, então, avançou muito o entendimento do clima, e a compreensão atual é de que ele é um sistema, né, dos sistemas da Terra, que envolve a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, onde nos incluímos nós, os humanos. Né? Nós também estamos aqui, então, como parte do clima. Né? E aqui, então, uma representação do sistema climático que nós não usamos. Em geral, a representação da Terra é sempre essa, né? Feita com os continentes, os mares, os oceanos e tal, ou então as camadas internas, mas essa representação do clima, ela é realmente uma novidade. Na verdade, é essa representação que nós devemos passar a usar com muito mais frequência neste século. O clima, então, enquanto sistema, ele é alimentado pela energia do Sol, a radiação solar, que no momento, né, é de 342 watts por metro quadrado, a Terra recebe essa radiação e deve ser devolvida para o espaço na mesma quantidade, né, pelas leis da termodinâmica. Nós sabemos que isso se realiza perfeitamente, porque se essa radiação não retornasse para o espaço, um corpo que é aquecido, né, ele pode até, no limite, explodir, e a Terra está aí, né, firme, forte, há 4,6 bilhões de anos. Então, esse sistema é um sistema que tem funcionado, né, muito bem em todo esse tempo. E as variações, então, climáticas, né, durante as eras geológicas, é muito bem registrada pelas camadas sedimentares, né, nos seus variados conteúdos, seja granulométricos, fossilíferos, etc., etc., né, e com isso, então, na geologia, nós podemos reconstruir o clima em largos tempos passados, né? Os tempos geológicos profundos, e também os tempos geológicos mais recentes, sendo aqui, então, registrados pelas lâminas de gelo nas massas glaciais. Né? Eis aqui a mais fina memória do planeta Terra, que são essas lâminas de gelo praticamente anuais, né? Em que se pode recuperar, então, as pequenas bolhas da atmosfera ali trapeadas pela neve e agora, então, comprimidas, né, nessa massa gelada. A memória da atmosfera é realmente algo impressionante, porque por meio, né, da análise do gelo, então, nós podemos recuperá-la e entender todas essas variações subrecentes, não tão subrecentes, e com isso criar modelos impressionantes para daí, então, enxergar o clima profundo, né, que é representado aqui por essa fantástica curva que representa a variação climática desde 550 milhões de anos atrás, lá no Cambriano, né, por todo o período Paleozoico. Aqui, esses grandes vales são longos períodos glaciais. Então, no passado da Terra não teve só glaciações curtas, como as glaciações do tipo HC, né, mas imensas, né, imensos períodos gelados, como aqui do Carbonífero Permiano,
aqui no Mesozoico um pouco mais quente, e quando vamos olhar no Cenozoico, então, vemos que o clima teve aqui um comportamento bastante inusitado. No Eoceno, né, 55 milhões de anos, um pico quente de quase 14 graus centígrados acima da temperatura atual, e depois um esfriamento, e em torno de 34 milhões de anos, o clima começa a esfriar, né? E entramos, então, num longo período de clima frio, agora esse período, então, todo ele pontuado por períodos glaciais e interglaciais, esse zigue-zague que eu comentei. E, por fim, aqui no Holoceno, nos últimos 11.700 anos, então, saímos do máximo glacial lá há 20 mil anos, começou a aquecer, e aqui, então, há 11.700 anos, essa fantástica curva, assim, num equilíbrio impressionante, esse patamar holocênico, né? Cuja temperatura máxima está aqui em torno de 6.000, 7.000 anos, né? E, por fim, aqui, perto de 1.800, um esfriamento, né? E que depois, então, começa a aquecer com previsões de poder chegar a 2 graus centígrados ou até 4 graus centígrados em 2100. Que temperatura seria, então, essa, né, de um aquecimento agora com até 2 graus centígrados, né? Veja que a curva, né, ela não alcança, né, temperaturas iguais até 1.000 anos atrás, exceto aqui 2 graus centígrados nesse pico do interglacial Emiano, né? Mas 4 graus centígrados, temos que ir bem lá atrás, lá, né, no Mioceno, no Plioceno, vamos encontrar, então, temperaturas desse porte, quando iniciou a grande glaciação, o grande período de clima frio da Antártida, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Essa curva aqui, para mim, é uma das grandes aquisições da ciência, ela é comparável com a tabela periódica dos elementos, ela é comparável com a relatividade, né? Porque é esta curva que nos permite enxergar, né, mudanças no tempo profundo da Terra. É como se fosse assim um telescópio do tempo profundo, a exemplo, né, do James Webb, o telescópio espacial, quando nós enxergamos o espaço profundo, né? Mas o clima, ele não muda só devido às variações orbitais. Ele muda também devido à concentração de gases de efeito estufa. Quem postulou isso pela primeira vez foi Avante Arrhenius, o grande gênio da química, né, prêmio Nobel da química, quando então lá no final do século XIX ele postula que se a concentração de gás carbônico atmosférico for duplicada, a temperatura da Terra subirá de 4 a 5 graus centígrados. Isso depois foi também recalculado e se tem, então, a ideia de que a duplicação do teor de gás carbônico pode levar a Terra a 4 graus centígrados. E ele falou isso já olhando as termoelétricas, né, alimentadas por carvão e já entendendo que esse carvão libera CO2 e que se continuassem essas fornalhas, né, nós podemos ter tempos perigosos ali na frente. Mas quem ouviu o nosso, né, grande cientista? Né? A tese dele ficou ali acumulada, né? Alguns conheceram, outros não, e com isso, né, mais recentemente, então, toda tese de Arrhenius foi posta em voga e, portanto, hoje se reconhece a importância dos gases de efeito estufa na temperatura da Terra, né, como o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, o óxido de nitrogênio e o ozônio. Não fossem esses gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura da Terra devia ser de menos 18 graus centígrados, e são os gases de efeito estufa que elevam a temperatura média da Terra, da superfície, para mais 15 graus centígrados, ou seja, eles aquecem nada menos do que 33 graus centígrados a superfície da Terra, né? E, portanto, a concentração deles também pode mudar o clima. Né? Então, essa é a grande questão do aquecimento global. E a mudança do clima não é meteorologia. Né? A meteorologia é um furacão, né, uma grande inundação, né, uma chuva forte, uma ressaca no mar. A mudança do clima não é isso. Mudança do clima é a mudança dos volumes entre a água no estado líquido,
né? A água no estado gasoso e a água no estado sólido, né? Então, quando mudam esses volumes, é que está mudando o clima, ou seja, o nível do mar desce, as geleiras, os mantos gelados derretem, né? etc, etc. Né? Então, é disso que nós estamos falando, dos grandes compartimentos, né, da água. E as atividades humanas, né, acrescentaram já cerca de 1,5 graus. Né? Sabemos disso, né, também não só pelas memórias da Terra, mas também pela medição do teor de gás carbônico atmosférico, feita por esse cientista fantástico aqui, o Keeling, no Observatório Mauna Loa. Ele começou a medir lá em 1958 até os anos 80. Aí depois outros cientistas continuaram e veja uma curva. Quando ele começou a medir, a concentração era em torno de 310, algo assim, mas hoje, né, essa concentração já alcançou nada menos do que 426 ppm. Né? Então, quando nós comparamos esta concentração, né, com a concentração da era pré-industrial, né, nós vemos que nós estamos caminhando rápido para dobrar, né, o conteúdo de gás carbônico na atmosfera. Isso, então, é que passou a ser muito preocupante, porque esses 426 ppm têm fundamentalmente como causa a atividade, né, de queima de combustíveis fósseis. Aqui está muito interessante, eu gosto de mostrar isso, porque sempre falam sobre os dados, né? E aqui nós temos, então, a rede, em 1900 no quadro superior, em 2024 no quadro inferior, das estações meteorológicas, que medem a temperatura, entre outros parâmetros, né, climáticos, meteorológicos, de 25 mil estações em 180 países. Né? E essas medições são feitas de modo histórico, desde 1697 até hoje. Né? Essa quantidade enorme de dados, eu costumo dizer, e vamos celebrar, né, queridos colegas geólogos e geólogas, né, eu já, na minha carreira, com quase 40 anos de carreira, né, nunca vi a quantidade de dados sobre a Terra como hoje nós dispomos. Né? Então, isso realmente é uma conquista científica, porque a Terra, sabemos nós, não é um planeta pequeno, não é um planeta gigantesco, é um esforço humano gigantesco, né, manter uma rede de dados dessa maneira. E para tratar esses dados, então, isso tudo é feito com supercomputadores. Aqui vocês estão vendo o supercomputador lá do NOAA, né, que foi instalado pelo Manabe, o professor Manabe, o Suki, é um prêmio Nobel, né, porque ele começou, então, os grandes centros de previsão climática com base em modelos computadorizados que articulam, que gestionam um conjunto impressionante de dados. Né? Então, além disso, além da previsão feita por supercomputadores, o professor James Hansen, né, lá nos anos 80, ele é um gênio também do clima, o James Hansen. Né? Ele começou também a utilizar dados paleoclimáticos para calibrar os modelos, né, feitos por supercomputador. E aí ele conclui, lá nos anos 80, né, numa sessão do Congresso norte-americano, ele conclui que o aquecimento global está em curso. Aqui ele está fazendo um depoimento lá, né, veja que ele usa a curva de Keeling lá atrás, tá? E o New York Times, ele publica, então, que o aquecimento global iniciou. Tá? O James Hansen, vocês sabem, né? Ele depois saiu da NASA, ele foi ser professor de uma universidade, também teve que deixar o cargo, porque ele foi um dos cientistas mais enfáticos, né, em alertar a sociedade sobre esse grande problema. Né? Muito ético ele, né? E ele, o professor Hansen, reconheceu que a causa principal é a queima de combustíveis fósseis, em especial, diz James Hansen, a queima de carvão. Tá? A ponto de que hoje nós podemos dizer, é uma reflexão que temos que fazer, colegas, é o fato de que o carvão ele se tornou, enquanto, digamos, uma fonte energética obsoleto no presente século.
Tá? Porque todo o aquecimento, então, causa derretimento do gelo, num efeito dominó, né? Todo o sistema do clima é retroalimentado positivamente, no sentido de que um evento, né, ele contribui para aumentar a temperatura, né, e assim por diante. Então, nós estamos vivendo, né, a emergência climática. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque ele reúne as temperaturas de 1850 a 2024, né? E ele mostra, então, sendo zero aqui, essas temperaturas de 1875, né? Até hoje, então, houve um aumento de 1,35 graus. Né? Você pode achar isso pouco, 1,35 graus, mas eu costumo fazer a seguinte comparação. Se você aquecer a água para um chá ou para um chimarrão, 1 litro de água, né, numa temperatura de 22 para 60 graus, bom, em 7 minutos ali, 5, dependendo da chama, você consegue aquecer a água. Agora imagine recolher o primeiro metro de água de todos os oceanos, né, Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico. Coloque isso tudo num grande tacho e aqueça 1,35 graus. Bom, toda essa energia, né, é a energia, então, que esse valor de temperatura, ele adiciona na atmosfera. Né? Então, é uma baita energia. Né? É uma baita energia. Isso torna a atmosfera, claro, aumenta a entropia atmosférica. Com isso, então, nós podemos fazer previsões. Isso o IPCC, então, tem feito. Esse é o relatório de 2022, em que ele prevê aqui para a zona do sudeste da América do Sul. Então, toda a América do Sul é dividida em zonas climáticas, né, sob o ponto de vista de dados, de previsão, etc. E o Brasil tem 4 zonas, né, e a porção sudeste do Brasil, onde se inclui também o sul, né, uma parte também do centro-oeste, aqui, então, está Porto Alegre, na região sudeste. Né? E o que se prevê para essa região? Aumento da temperatura, calores extremos, por conseguinte, períodos mais frios, precipitação média anual sobe, né? Precipitações severas e inundações sobe. Né? E também a costa, né? O nível do mar sobe em até 60 centímetros em torno de 2100, alguns imaginam até 1 metro. Tá? Então, isso há uma incerteza aqui, né? Muitos pessimistas pensam que será mais do que isso. Bom, isso traz, então, para nós a ideia de que essa catástrofe aqui que se abateu no Rio Grande do Sul, né, é, sem dúvida, uma catástrofe climática. Mas ela não é só climática. Né? Climático é o que acontece, digamos, quanto às precipitações, né? Quanto ao nível do mar, quanto ao volume de gelo, etc. Mas aqui, no momento que ela acontece, ela passa a ser também hidrogeoclimática e socioambiental. Eu vou abordar isso, então, em termos de 5 grandes elementos estruturantes para a gente entender, né, esta catástrofe muito complexa. Né? Ela tem uma série de elementos que vocês vão ver nos surpreendem. Primeiro, a precipitação extraordinária, né, de 800 milímetros em 5 dias. O segundo, a situação geomorfológica aqui, onde aconteceu essa precipitação. Terceiro, os serviços ecossistêmicos e também hidrossistêmicos. O quarto, as condições infraestruturais e, por fim, né, a defesa civil e a educação. Bom, vamos lá, então, ver o que aconteceu. Vamos começar com o contexto meteorológico, climático. O Atlântico Sul esteve mais quente, até 4 graus centígrados, mais evaporação, né? Mais vapor d'água, maior quantidade, né, possível de chuvas. A atmosfera mais quente também ela acomoda mais vapor d'água. Né? Os últimos 11 meses, consecutivamente mais quentes no registro histórico, algo impressionante. Isso aqui tem sido impressionante. E um El Niño também fortificado. O arranjo, então, meteorológico, que explica, né, o que aconteceu do ponto de vista da precipitação, é que a evaporação do oceano mais a evaporação da Amazônia forma os rios oceanos que vêm para o sul. Tá? Ao mesmo tempo, os ventos fortes, frios do sul e secos, eles chegam até o Rio Grande do Sul como uma frente fria, e essa frente fria não avança, porque ela é retida por um centro de alta pressão estacionário, formando um corredor.
Esse, então, foi uma cortina de mais de 10 quilômetros, né, de espessura, uma cortina de chuva, então, caindo no Rio Grande do Sul de uma forma incessante em dias sequenciais. Algo realmente impressionante, porque derramou ali 800 milímetros de água. Agora, aonde caiu essa água? Então, é o contexto geomorfológico, geológico, regional. Essa água caiu aqui no Planalto Meridional, que são as terras altas, da formação Serra Geral da Bacia do Paraná, e essas terras altas, elas limitam aqui, o Planalto Meridional tem um limite, que é a escarpa Serra Geral, toda essa escarpa aqui em Cambará do Sul nós temos até 1.100 metros de elevação, e esse planalto, então, é sulcado por vales muito profundos, como o Jacuí, o Jacuí-Mirim, o Taquariantas, aqui é o Caí, o Rio dos Sinos e o Gravataí, um pouco aqui nas cabeceiras. Então, são sulcamentos enormes, nessa região o planalto é bastante dissecado, e esses rios, então, confluem para a depressão periférica, essas terras baixas, que, por sua vez, então, confluem aqui para a região costeira, esse complexo formidável de lagos, lagunas, aqui da região costeira do Rio Grande do Sul. Aqui vocês veem, então, um mapa da precipitação, esse em vermelho aqui são as precipitações maiores que 650 milímetros, mais ou menos essa região ali. Nesse bloco diagrama, então, bem bonito, em aquarela, você vê, então, o Planalto Meridional aqui, e esses grandes sulcamentos, são verdadeiros cânions, dos rios aqui, Taquariantas, que aflui para o Jacuí, aqui está o Jacuí, e que recebe aqui no delta do Jacuí também o rio Caí, o rio dos Sinos e o Gravataí, formando aqui, então, um delta cuja água, então, vai escoando para o Lago Guaíba, e deste para a Laguna dos Patos, e esta, por sua vez, conectada ao mar, ao Oceano Atlântico. Aqui você vê a região das cabeceiras, lá na região de Cambará do Sul, cheia de banhados, olha aqui os banhados, essa é uma região natural ainda, não muito antropizada, com matas, bosques lindos, mistos, com araucária. E aqui você vê agora a escarpa Serra Geral, com um vale aqui se abrindo lá na região de Três Coroas. Portanto, esse é o declive, a água, ela escoa lá do Planalto Meridional de 800, 600 metros de elevação, e ela vem aqui, para a depressão periférica, logo aqui à esquerda, para elevações de 100 de menos de 100 metros. E aqui estão, então, os cânions, a gente não chama assim aqui no Rio Grande do Sul, mas são verdadeiros cânions, onde está aqui o rio Taquari, o Taquariantas, olha só o que é isso. Aqui está a cota de 60, que é a cota do nível da água do Taquari, e 90 é a cota desse talude aqui, onde confina o Taquari no seu curso normal. Então, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Se avolumou a água nos cânions e o Taquari subiu nada menos do que 90 metros. E, concomitantemente, mais de 400 deslizamentos, pontos de deslizamento de encostas de todos os tipos, corrida de lama, corrida de detritos, inclusive também rotacionais, coisas impressionantes. Em Caxias do Sul chegou a ter até pequenos sismos, pequenos nem tanto, 2,5 graus, 2,5 a intensidade do sismo. Aqui vocês têm o nível de encharcamento dos solos, bastante encharcados no Rio Grande do Sul, depois dessa chuva. Essa é uma estimativa feita depois das chuvas, e isso mostra que, então, todo escoamento dessa água foi um escoamento do tipo hortoniano, quer dizer, um escoamento livre, nada se infiltrou mais, então, realmente, os rios se avolumaram. Esse mapa aqui, um mapa muito interessante, feito lá pelo pessoal do Geociências da URGS, mostra, então, centenas de pontos de deslizamento aqui no Vale do Taquariantas e outros rios. Aqui vocês têm em amarelo já pontos melhor dimensionados, um processo que está sendo feito agora lá pelos nossos pesquisadores do Geociências. E aqui você tem, então, o Taquariantas, aqui está Mussuma, aqui está Roca Salles, e a quantidade de deslizamentos. Bom, então, o que
que concluímos aqui do ponto de vista fluvial? Né? Esses 5 rios mais importantes, todos eles confluem aqui. Esse é o Jacuí, esse é o Taquariantas, que ele aflui para o Jacuí, o Rio dos Sinos, perdão, o Rio Caí, o Rio dos Sinos e o Gravataí. Há uma confluência fluvial, né, para o delta do Jacuí. Então, esses rios que escoam numa velocidade tremenda, num volume tremendo, né, eles vão, então, estacionar esses volumes no delta do Jacuí como se fosse um funil. Esse é o modelo. Né? É um funil com um gradiente de relevo impressionante, e ao chegar no delta, ele encontra, então, todo esse aguaceiro, encontra, então, uma bacia, né, que é a bacia do Lago Guaíba, conectada com a Laguna dos Patos, e esta, por sua vez, então, conectada com o mar. Aqui, para você ver o modelo, né? Então, temos ali o funil, a base do funil é o delta do Jacuí, e o Lago Guaíba, que extravasa sua água em tempos normais. Mas, em tempos de tempestade, aqui, então, em Rio Grande, temos também marés de tempestade. E a maré de tempestade leva o nível do mar em 1 até 2 metros, bloqueia a saída de água da laguna e empurra a água, né, da laguna para o norte, fazendo aumentar seu nível, e faz com que, então, ocasiona o não escoamento do Guaíba. Né? E com isso, então, nós vamos ter ali, né, uma inundação impressionante. Aqui vocês veem os ventos do dia 9, né, ventos muito fortes, então, fazendo com que não haja escoamento em Rio Grande. Então, o Guaíba não escoa, e se forma, então, na base do funil, uma imensa inundação deltaica. Né? Ali está um lago de inundação deltaica. Né? Isso é muito difícil para ser entendidos, né? Nós, geólogos e tal, que podemos entender melhor isso, né? O que é um lago de inundação deltaica, né? Porque o delta do Jacuí não é bem entendido enquanto um fenômeno geológico, sedimentar, né, geomorfológico. E aqui está, então, um lago de inundação de 800 quilômetros quadrados, muito maior do que a área do Guaíba, quase 2 vezes, né, e os vales afogados, né, dos rios afluentes. Né? Então, nós temos vales afogados aqui, que são onde os rios já estão num gradiente muito pequeno de relevo, tá? E aqui, então, esse imenso lago que inundou, então, a região metropolitana de Porto Alegre, onde vivem 5 milhões de pessoas. Né? É algo realmente impressionante. Aqui vocês têm uma foto, né, mais detalhada, né? E desde então, né, quando já estávamos lá prevendo a subida do nível das águas, todo mundo estava de olho na marca de 1941. Né? Nesse momento aqui, faltavam ainda 70 centímetros. Né? Estávamos todos, né, de olho nessa medida. Mas as águas vieram fortes. Aqui você vê, por exemplo, as areias depositadas numa ilha do delta do Jacuí, né, com 1,5 metro. É uma onda de areia de 1,5 metro que mostra, né, uma sedimentação impressionante. Né? É uma sedimentação tipo fluxos hiperpicnais, né, que trazem um material enorme. Né? E aqui no delta, então, quando as águas ganham menor velocidade, deposita ali areia e joga argila lá para frente, tá? Como você vê aqui. Então, aqui já a pluma de argila muito densa, né? Ela ganha aqui o Lago Guaíba e adentra na Laguna dos Patos. Né? Aqui já um momento posterior, né? Uma mistura difícil, porque é uma pluma densa e viscosa, e aqui a pluma já está no Oceano Atlântico, veja aqui, né? Gerando, então, uma pluma que vai longe, essa pluma aqui. Ela vai chegar até o abismo, né, da planície abissal atlântica. Né? Aqui você tem o gráfico, então, do comportamento, é tipicamente flash flood, é uma inundação súbita, veja isso aqui, né, pela conformação geomorfológica. Né? Nós tivemos, então, um outro pico aqui no dia 13 e 14, e um terceiro pico aqui no dia 25. Né? Uau, isso foi, assim, impressionante, porque no início, né, aqui nós estamos já
no segundo dia da inundação, todo mundo prevendo, né, um comportamento de 41. Mas que nada, né? Tivemos mais 2 pulsos de enchente, isso deu, então, muita tribulação. E, o final é que a maior parte do Rio Grande do Sul, dos municípios, ficou em estado de emergência e outra boa parte, então, em estado de calamidade. Tá? Bom, então a situação geomorfológica, ela nos informa que Porto Alegre, a região metropolitana, situa-se numa região muito sensível a grandes inundações deltaicas. Tá? E isso, então, pode traz um perigo imenso. Agora vamos ver os serviços ecossistêmicos. Como estão? A integridade dos serviços ecossistêmicos diz respeito à qualidade do funcionamento das matas e matas ripárias, né, das nascentes e microbacias, dos arroios e os banhados. Tá? Então, esses serviços ecossistêmicos, seja eles geossistêmicos, hidrossistêmicos, biossistêmicos, foram muito desestruturados nos últimos 20 anos, né, por conta da intensificação do plantio de soja, de monoculturas, e também pela desestruturação das leis ambientais que protegiam esses serviços. Aqui você tem uma imagem de satélite lá da região de Vacaria, onde ainda vemos algumas matas, né, bosques guardando nascentes, etc. e tal, que seria mais ou menos o mapa que você tem aqui na esquerda, onde cada setor de círculo aqui em azul clarinho, né, seria uma região de nascentes. Né? Esse é um setor com o hidrogeossistema integral, tá? Mas, onde nós olhamos regiões com uso intensivo do solo, veja aqui o que acontece. Né? Muita erosão, exposição, e cadê os serviços hidrossistêmicos, biossistêmicos? Desaparecem. Tá? Isso tudo, então, desestrutura, faz com que as correntes, aqui o escoamento, a runoff surface, né, ela seja essencialmente hortoniana, e aí as águas rolam com muita capacidade de erosão, levando embora os solos. Então, calcula-se que 3,2 milhões de hectares foram impactados, erodidos, dessa maneira aqui. Olha o que é erosão. Freud explica isso aí. E também, claro, solos encharcados, então deslizamentos, rachaduras, algo impressionante na chamada Serra Gaúcha. Aqui você tem um canyon, num afluente do Rio Caí. Aqui é Caxias do Sul, lá em cima, ó, no patamar é Caxias do Sul. Vejam como isso tudo está habitado, né? Cheio de culturas, o fundo do vale, todo ele com infraestrutura. Então, isso produz, claro, ruptura das massas, né, de encosta, etc. E tudo isso leva, né, a uma situação crítica. Tá? Esse aqui é o Vale do Rio das Antas, olha como é um cânion profundo, onde, então, os deslizamentos foram, assim, impressionantes, muito parecido com Nova Friburgo, né, lá em 2011, no Rio de Janeiro. Né? E aqui, então, lá, no fundo do vale, né, um vale tipo cânion, está Roca Salles, né, bem na direção do fluxo do rio Taquari-Antas, né? É impressionante. Então, também, não só o agronegócio, né, desestruturou serviços ecossistêmicos, mas também a expansão urbana. Né? Os planos diretores têm sido relaxados e as cidades foram se expandindo para onde? Para as margens dos rios. Né? Como aqui, Roca Salles se expondo, então, a um risco tremendo. E também nos banhados, aqui na região de Eldorado do Sul, já lá na região deltaica, né? Então, o procedimento típico de aterramento de banhados, etc. e tal, numa região de altíssimo, né, risco. Bom, então os serviços ecossistêmicos nos informam que grandes chuvas serão rapidamente escoadas porque os serviços estão desestruturados. Mas você pode dizer, nós temos infraestrutura para enfrentar, né, a situação. Não foi o que aconteceu. Né? Durante os últimos 15 anos, pelo menos, todas as infraestruturas importantes do Estado foram privatizadas, como no caso da CE, né, distribuição de energia elétrica, a Corsã, abastecimento de água, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado foi incorporada na Secretaria de Infraestrutura, a Metroplan está quase suprimida, a FEPRAGRO, que cuidava da agricultura, deixou de existir, assim como a FEE, de Economia e Estatística, e no município de Porto Alegre,
né, o Departamento de Esgotos Pluviais, que deveria cuidar do sistema de proteção contra inundações, foi simplesmente dissolvido e incorporado do DEMAI, que está em processo de sucateamento, né, para privatização. Bom, então, realmente, as estruturas do Estado e do município são muito fragilizadas, mas não só as estruturas né, que respondem à infraestrutura, mas também o sistema de inteligência do Estado. A Fundação Zoobotânica, grupos técnicos como das secretarias de meio ambiente, né? Nada disso, então, atuou, porque há algum tempo eles vêm sendo sucateados. Logo, então, do ponto de vista infraestrutural, nós estamos muito vulneráveis. O sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre, um sistema que foi construído depois da enchente de 41, foi um sistema muito robusto, muito bem elaborado. Tá? E o que aconteceu nessa enchente? Tá? Aqui você tem no Atlas de Porto Alegre o mapa, que explica tudo como ele funciona, são pôlderes com casas de bomba, e nessa enchente, então, as comportas não funcionaram e a água, então, entrou pelas comportas e as casas de bomba tampouco funcionaram, tá? Levando, então, à inundação da área inundável protegida da cidade de Porto Alegre. Né? Aqui você tem as comportas com falha em vermelho e em amarelo todas as casas de bomba que não funcionaram. Quase todas, né, de 23 casas, né, apenas 4 funcionaram. O resultado, então, foi que as pessoas dessa região inundável de Porto Alegre, que pensavam que estavam protegidas, tiveram que correr de forma desesperada, tá? Na medida em que as casas de bomba iam colapsando, tá? E também foram desligadas, tá? Para evitar problemas de energia, disseram. Tá? Aqui, um momento crítico, né, quando, então, nós, técnicos, estávamos olhando os acontecimentos e um corpo aqui da Defesa Civil veio vistoriar o muro da Mauá, já bem do lado direito é o Guaíba, né, é o canal de navegantes do Delta do Jacuí, e aqui, então, já está com uma cota bastante elevada, e a rua, aqui a Avenida Mauá, já alagando. Né? Esse alagamento não é da chuva, já é a inundação, né, que está entrando pelos bueiros, né, e pelas comportas. Né? Então, aqui nós começamos a enxergar a situação muito crítica. Né? Situações em toda a cidade, de bueiros, né, estourando, como esse aqui, por sobrepressão, né, de todo o sistema, né, da cidade. Foi algo assim impressionante, e aí, então, Porto Alegre toda inundada. Né? Essa aqui é a região norte, aqui você tem a ponte, né, nos canais do Delta do Jacuí, aqui está o aeroporto, esse lago aqui é o aeroporto, e aqui está, então, a rodoviária também, tudo alagado, né? Todo o nosso sistema infraestrutural crítico aqui, né, se situa numa zona inundável. Nossas rodovias, nossos acessos, nossas conexões, tudo está aqui. Né? E também a Arena do Grêmio ali, né, também inundada. Né? O aeroporto, né? Então, foi um colapso sequencial, né, da nossa infraestrutura, aqui o Beira-Rio, né, também inundado, com seu belo gramado todo tapado pela lama. E vejam, inusitado aqui, né? Um depósito de gás nas margens do Rio dos Sinos, em Canoas, inundado. Como é que isso aqui pode acontecer do ponto de vista técnico? Né? É algo assim impressionante, a exposição ao risco, né, que a gente vai descobrindo na região metropolitana. Eldorado do Sul, um dos municípios mais inundados, com 98%, que se situa bem no coração, né, da região deltaica. E aqui em Roca Salles, vejam um mapa de 1980 e agora uma imagem satélite à direita de 2024. Olha o que é isso! Como é que é possível uma ocupação dessa maneira no fundo de um cânion? É algo impressionante. Né? E o que aconteceu? Bom, simplesmente aquela torrente que eu mostrei lá atrás, ela, né, sobrepassou toda a cidade. Né? Algo assim impressionante. Impressionante. Aqui a cidade de Encantado, parte dela totalmente submersa. Aqui uma passagem feita
pelas forças nacionais, pelo Exército, tá? Logo depois do primeiro pico de inundação, mas aí veio o segundo pico de inundação, e aí foi embora tudo. Então foi assim, foi um drama atrás do outro, realmente impressionante. Tá? E aqui, Arroio do Meio, tá? Veja o que é esta cidade, o poder de erosão, tá? Daquele caudal que veio pelos cânions, ele arrasou as cidades. Então temos aqui, caros colegas, a erosão, né, urbana no antropoceno. Né? Isso é antropoceno. As cidades estão sendo erodidas por megafenômenos, né, hidrogeoclimáticos. Né? Bom, vamos agora para a última condição, que é a defesa civil. Aqui, então, a defesa civil também ficou aquém, embora o socorro que eles prestaram, né, houve socorro, mas o socorro é a última etapa de um programa de defesa civil. Tá? É realmente para aqueles casos de exceção, não previstos. Tá? Mas o que nós vimos foi a mamãe com o bebê, a vovó sendo socorridas pelo telhado. Né? Isso não é admissível numa sociedade como a nossa. Né? Não pode ser assim. Tá? Olhem só as situações de caos. Tá? Aqui, então, a sociedade começa a se organizar com centros de doação. Aqui, então, tem um programa que a gurizada fez ali, os jovens fizeram isso. Tá? Impressionante. Tá? Com todas as informações de centro de doação, abrigo, etc. Também houve uma grande movimentação para fazer um repertório de informações geográficas muito bacana pelo pessoal do Geociências, também da hidráulica ali da URGS, entre outras comunidades técnico-científicas. Isso foi muito interessante. Tá? Bom, desafios. Daqui para frente, então, o que temos que fazer? Temos que ter uma estratégia comum que reúna conhecimento do lugar. Isso é fundamental. Né? A água cai no lugar. Né? Ela vem do céu, mas ela percorre a terra. Né? Então, temos que conhecer a terra nos seus pormenores. Educação e cultura, né? Com base no conhecimento do lugar, programas de gestão urbana social e ambiental e participação. As pessoas têm que participar, senão não se educam. Tá? A participação é uma forma também educativa. Bom, em Porto Alegre, nós fizemos o Atlas Ambiental, e com o Atlas Ambiental, então, ele maneja uma série de informações de uma forma muito amigável, não só em várias escalas do presente, mas também do passado geológico. Esse Atlas nós utilizamos para desenvolver nas escolas municipais laboratórios de inteligência do ambiente urbano, em que as crianças, então, se educam com base numa estratégia de uma identidade comum baseada no lugar. Tá? E com isso, então, as crianças conseguem desenvolver seus próprios materiais de representação do bairro em que vivem. Aqui o moço mostra os mapas temáticos, né, para alunos aqui de todo o país do curso de biologia que foram lá visitar. Tá? Aqui tem uma litoteca feita por eles que vão a campo, né, buscar amostras, etc., organizam. Então, tudo isso faz com que haja um conhecimento do lugar, com maquetes, reconhecimento de morros, eles têm caminhos, né, de visitação do bairro. Tá? E isso tudo traz conhecimento do lugar, das pessoas, né, também conhecimento social. Também é importante, nesse momento, além da educação com base no lugar, do desenvolvimento da inteligência social do lugar, que eu vou mostrar aqui por meio, né, desse exemplo também, lá no Morro da Cruz, perto da escola, né, Judite Macedo de Araújo. Aqui está em costa, um pouco exagerado, né, com exagero vertical, aonde nós fomos visitar essa viela aqui, lá na comunidade. Né? Era uma viela em que as casas estão sobre o leito de antigas cascatas. Né? Então, quando chove, né, fica uma situação muito dramática. Aqui, todo beco se inunda, as casas se inundam, então é preciso uma estratégia ali para o lugar. Né? Uma estratégia de coleta de água, né, por calhas, cisternas, inclusive palafetar. Essas estratégias que nós devemos oferecer às comunidades, eles vão fazer isso. Não tem como governos, né, realizar tudo o que é necessário para diminuir o risco das comunidades. Nós, técnicos, que temos que ter programas, né, junto com alunos, com as universidades, de ir lá ver e dar, né, uma sugestão, né, reunir com eles, conversar, para encontrar soluções que eles possam desenvolver. Tá? Aqui está o aluno explicando para os pais e as mães o que é risco. Então, isso tudo favorece um bom ambiente comunitário, técnico, tá? Para encontrar soluções.
Por fim, né, o que temos pela frente? Reconstrução com as técnicas do século XX que nos trouxeram até aqui, ou regeneração olhando o século XXI. Tá? Então, nós temos que olhar aqui como se faz uma reconstrução. Tá? Reconstruir melhor. Tá? Reconstruir melhor é regenerar. Claro que terão obras de colapso de infraestrutura que terão que ser feitas de forma mais imediata, mas nós temos que resolver a desestruturação dos serviços ecossistêmicos, hidrossistêmicos, geossistêmicos. Tá? Temos que diminuir a exposição ao risco. Haverá áreas que não será possível, né, digamos, reabitar. Teremos que regenerar do ponto de vista dos ecossistemas. E vamos ter que reconhecer 3 modos da vida urbana, né, com enchentes, com inundações, com secas e, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Tá? O aquecimento global traz mudanças importantes para a água. Né? Os corpos hídricos são chaves nisso. Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, digo, eu sou o Guaíba. Né? Quer dizer, eu bebo água do Guaíba, a água compõe 70% dos organismos, portanto, elas nos constituem. Né? O Guaíba é fundamental. O que acontecer ao Guaíba vai acontecer conosco. Né? E aí está, então, a prova. Né? Nós precisamos de uma visão integrada dos geossistemas, ecossistemas e sistemas humanos. Né? Precisamos olhar todo o conjunto. É um momento muito importante para as técnicas, as ciências, né? De se integrarem mais. Né? Precisamos definir territórios de transição socioclimática e ambiental. Então, aqui a área das cabeceiras devem ter programas de regeneração, né, eco, geo, hidrossistêmica. As áreas dos vales profundos têm que ter toda uma outra forma de olhar aqueles territórios e ocupação, assim como a área de inundação deltaica e as áreas, né, da orla das lagoas. Né? Precisamos regenerar esses sistemas, essas bacias, né? Criar comunidades sustentáveis, culturas regenerativas, e tudo isso com base na inteligência social do lugar. Como fazer isso? Né? Definir territórios de transição e suas comunidades, né? Definir questões de emergência de curto prazo, médio prazo e longo prazo, discutir com equipes, né, temáticas de várias áreas. Aqui estão as universidades, as ONGs, as sociedades científicas, todos podem fazer parte desse consórcio, né, junto com a comunidade, universidades, municípios, ONGs, escolas, né, para cada tema, seja aqui o tema de geologia, seja aqui o tema de habitação, o tema de ecologia, etc. Né, e com a comunidade, então, encontrar soluções para cada lugar. Não há uma fórmula mágica, não há uma receita de bolo, o que há é um método, né, de ir planejando, projetando o território e as comunidades para uma estratégia de futuro que seja de regeneração, de diminuição do risco. Né? Bom, eu já estou concluindo, né, com a ideia mais global agora de que nós vivemos em uma sociedade mundial que precisa se reconectar com o lugar e reconhecer a dinâmica da Terra, né, do sistema Terra, no antropoceno. Tá? E reconhecer que toda cidade tem algum tipo de cegueira em relação aos perigos geossistêmicos do lugar onde está encravada. Nós, geólogos, né, geólogas, é que podemos descobrir quais são as cegueiras, né, que cada lugar tem. No antropoceno, as cidades serão parte dos grandes sistemas hidrogeoclimáticos e se comportarão, ora, como navios em alto mar, a situação de Porto Alegre, né, inundada, ora, como musgos em rochas secas. Né? Nós vamos ter essa variação muito rápida. Né? É possível que logo em seguida a essa inundação em Porto Alegre tenhamos uma seca também vigorosa. Geólogos e geólogas do antropoceno serão os profissionais mais requisitados para delimitar os lugares de risco, mitigar e prevenir catástrofe.
Também são importantes esses profissionais para reconectar paisagens culturais e naturais nas escalas local e regional, por meio de uma série de instrumentos novos que nós temos, né, como geoparques, né, trabalhando também com parques naturais, etc. Né? Então, a geologia aqui expande muito suas áreas de atuação. Né? A educação baseada no lugar e a formação na solução de problemas é fundamental. Nós temos que mostrar aos jovens que nós temos capacidade, enquanto sociedade, para enfrentar esse futuro. Para tanto, né, ciência, educação e a geoética são fundamentais para os desafios da emergência climática no antropoceno e para encorajar os jovens. Né? Muito obrigado, era isso que eu tinha a falar. Agradeço imensamente a atenção de vocês.